Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Se gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal, clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro, faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. João Corisco era conhecido em Pires do Rio como o Bruxo, uma figura temida e respeitada, cujo nome ecoava como uma ameaça entre os moradores. Sua ascensão ao poder sombrio começou quando ainda era jovem. Enquanto caminhava pelas margens de um riacho seco, encontrou um livro de capa preta, antigo e cheio de segredos proibidos. A partir daquele dia, dedicou-se às práticas de bruxaria, testando rituais e feitiços em benefício próprio e de quem se atrevesse a procurá-lo. Sua má reputação crescia conforme seus serviços se mostravam eficazes, mas eram sempre envoltos em maldade e egoísmo. O tempo passou e Corisco se tornou um homem sombrio, a malícia estampada em cada olhar, cada sorriso de canto de boca. Seu rosto estava marcado pelo tempo, e a escuridão de seus rituais pareciam ter roubado qualquer vestígio de bondade de sua alma. Ele sempre seguia as regras do livro, aprendendo com cada linha os caminhos tortuosos para manipular o mundo ao seu redor. Seus clientes iam e vinham, geralmente buscando vingança, riqueza ou poder. Foi em uma noite, quando as nuvens encobriam a lua, que Corisco recebeu uma visita inesperada. Bateram à sua porta 5 dos fazendeiros mais ricos e influentes de Pires do Rio: Coutinho, Fagundes, Aragão, Rodrigues e Lemos. Homens que dominavam a cidade com suas riquezas e influência, sempre ávidos por mais terras e poder. Corisco os conhecia de nome e sabia que eles eram tão gananciosos quanto desprovidos de moral. Eles exploravam os menos afortunados, tirando proveito de qualquer oportunidade que surgisse. Corisco, sempre astuto, os recebeu com um sorriso malicioso, seus olhos brilhando ao ver os fazendeiros entrando em sua humilde morada, mas já sabia que algo grande estava por vir. O ar estava pesado, e a ganância daqueles homens parecia quase tocável. Coutinho, o mais impaciente, tomou a palavra e expôs o motivo da visita. Os 5 queriam se livrar de uma comunidade cigana que havia se estabelecido perto de suas terras. Os ciganos atrapalhavam os negócios e a presença deles causava desconforto até para Corisco, especialmente porque muitos dos antigos clientes dele preferiam agora as leituras de tarô e as curas dos ciganos, que eram mais baratas, do que os ritos caros do feiticeiro. Ao ouvir aquilo, Corisco sorriu de orelha a orelha. O ódio que ele também nutria pelos ciganos, que havia abalado sua clientela, agora se alinhava com os desejos dos fazendeiros. Uma oportunidade perfeita para consolidar seu poder. E em sua mente, os planos começaram a se formar. Ele já conhecia o tipo de serviço que os 5 buscavam, mas sendo ele quem era, ofereceu algo muito mais sinistro e eficaz. Corisco sugeriu a criação de lobisomens, criaturas ferozes que garantiriam o extermínio completo e implacável dos ciganos. A ideia deixou os fazendeiros intrigados e ansiosos. A transformação de peões em lobisomens não só garantiria a morte certa, como também deixaria claro que nenhum rastro de culpa recairia sobre eles, pois quem acreditaria em um ataque sobrenatural? Naquela noite o pacto foi selado. Corisco seria generosamente recompensado por seus serviços, e além de dinheiro, receberia a propriedade de Otávio Costa, o advogado dos ciganos, um pequeno sítio,
mas estratégico para expandir suas operações e consolidar seu reinado de terror em Pires do Rio. Os fazendeiros, sabendo que precisavam sacrificar algo em troca, ofereceram 2 de seus melhores peões. Cada um, 10 homens ao todo, fortes, saudáveis e sem família, escolhidos a dedo para que não houvesse quem lamentasse suas ausências. Corisco os levou até um terreiro isolado na mata, onde sob a luz da lua começou o ritual macabro. O livro de capa preta foi aberto, e o feiticeiro recitou palavras antigas, palavras que pareciam sair do fundo da terra e ecoar entre as árvores. A noite foi preenchida com gritos de dor e transformação. As sombras dos homens se distorciam, seus corpos se contorceram, até que, um a um, eles deixaram de ser humanos e se tornaram feras. Lobisomens, obedientes aos seus mestres, os fazendeiros. Para garantir o controle sobre as criaturas, Corisco fez um patuá específico para cada fazendeiro e para cada lobisomem, ligando-os de forma mística. Assim, cada fazendeiro poderia comandar sua fera, garantindo que as criaturas atacassem os ciganos, sem se voltarem contra seus próprios senhores. Quando o ritual terminou, Corisco estava coberto de suor e exausto, mas satisfeito. Os lobisomens eram seus soldados agora, prontos para cumprir sua vingança. Após o ataque devastador, as terras de Otávio Costa passaram para as mãos de Corisco como prometido. Ele herdou o sítio e a partir daí expandiu seus negócios de bruxaria, ganhando ainda mais influência e poder. Os lobisomens que sobraram após o massacre dos ciganos passaram a ser seus instrumentos de vingança pessoal. Os fazendeiros, satisfeitos com a destruição, não queriam mais as feras rondando suas propriedades, temendo que elas se tornassem uma ameaça para suas criações, ou até para suas famílias. Assim, Corisco os manteve sob controle, e com o tempo começou a usá-los para eliminar desafetos ou até mesmo outros feiticeiros que ousassem competir com ele. Os lobisomens, agora subordinados a ele, eram suas armas mais poderosas, e a cada missão sangrenta que realizavam, o domínio do bruxo de Pires do Rio se tornava mais aterrorizante. Ninguém ousava desafiar João Corisco, o homem que controlava as bestas da noite. A notícia da destruição da fazenda dos Rodrigues e das mortes brutais de Inocêncio e seu pai, José Rodrigues, correu rapidamente pela região. O choque e o pavor se espalharam como fogo, atingindo até os 4 fazendeiros restantes, que se encontraram em uma reunião social organizada por um deles. O ambiente estava carregado de tensão e o ar de desconfiança parecia palpável. Todos sabiam que algo terrível havia acontecido, mas a verdade por trás dos acontecimentos ainda oscilava entre a realidade e o sobrenatural. A conversa no encontro foi interrompida quando a viúva Rodrigues e seu filho Inácio, visivelmente abalados, relataram em detalhes o que havia ocorrido naquela fatídica noite. A mulher tremia enquanto falava, seus olhos perdidos em um horror ainda fresco, como se estivesse revivendo cada momento diante do pequeno grupo, que a escutava em silêncio. Coutinho, sempre incrédulo e pragmático, arqueou uma sobrancelha enquanto ouvia o relato, e finalmente não pôde conter sua dúvida. Com uma expressão de ceticismo, ele se inclinou na cadeira e perguntou quase zombando: "Com todo respeito, senhora Rodrigues, mas está me dizendo que o lobisomem foi responsável por destruir a fazenda inteira?" A mulher, cuja face estava marcada pela dor e pela perda, afirmou com firmeza, embora sua voz estivesse embargada pelo medo: "Isso mesmo, senhor Coutinho. Um lobisomem. Ele invadiu minha casa, matou meu marido e meu filho, diante de meus olhos." A sala ficou em silêncio profundo, como se as palavras da viúva tivessem roubado o fôlego de todos. Alguns dos presentes trocaram olhares incrédulos enquanto tentavam processar o que haviam ouvido.
Fagundes Filho, um homem jovem, mas cuja mente estava afiada e sempre atenta aos murmúrios da cidade, se remexeu desconfortável na cadeira, ao lembrar-se dos boatos que corriam sobre João Corisco e seu uso de lobisomens. Ele não conseguia mais conter suas suspeitas. Olhando para Coutinho, que parecia duvidar da história, ele se pronunciou com seriedade. Seu Coutinho, pode não ser tão estranho assim o que a senhora Rodrigues está dizendo. Há boatos de que o feiticeiro Corisco usa lobisomens para fazer seus trabalhos sujos. Não seria a primeira vez que ouvimos algo assim. Ao ouvir aquilo, Coutinho se levantou abruptamente, visivelmente irritado. Seu rosto se contorceu em um misto de raiva e incredulidade. Ele bateu a mão na mesa e, com a voz firme e ríspida, tentou descartar a ideia como se fosse ridícula. Não seja ingênuo, rapaz, dando ouvidos a boatos sem fundamentos. Essas feras não existem. Com toda certeza, o trauma fez a senhora Rodrigues imaginar o que viu. É natural que a mente nos pregue peças diante de tanto sofrimento. A tensão no ar aumentou, e o silêncio voltou a pairar, mas desta vez não durou muito. Fagundes pai, um homem idoso, porém ainda dono de uma sabedoria amarga, adquirida ao longo dos anos, se inclinou para a frente com os olhos fixos em Coutinho. Sua voz saiu fria e firme, carregada de uma verdade que ele há muito tempo tentava suprimir. Você que deveria deixar de ser ingênuo, Coutinho. Ou será que está tentando encobrir a verdade? Nós dois estávamos lá naquela noite, com seu pai. Você viu o que eu vi. Não negue agora. As feras existem e você sabe disso. Corisco ficou com os peões amaldiçoados e pode muito bem estar usando esses lobisomens ao longo desses anos. O rosto de Coutinho ficou pálido por um breve momento. Havia uma sombra de medo em seus olhos, mas ele logo a encobriu com expressão de desafio. Era como se ele não pudesse permitir que seus próprios demônios viessem à tona. Ele sabia da verdade, mas admitir isso em público seria dar poder àquele terror que ele tanto tentava controlar. Enquanto a sala caía novamente em silêncio, Cátia Lemos, que até então estava calada, finalmente se pronunciou. Sua postura era rígida, mas havia algo nos seus olhos, uma dúvida amarga que ela carregava consigo. Ela não havia participado do massacre dos ciganos, mas conhecia a história. Ela havia visto a mãe incentivar o pai a se envolver naquele ato de crueldade. Sua mãe, uma mulher amarga, havia desejado a morte dos ciganos mais do que qualquer um, especialmente das mulheres ciganas, por inveja e ressentimento. Ela culpava aquelas jovens pela lascívia do marido, que as observava com desejo evidente, e via na erradicação dos ciganos um alívio para sua própria vergonha. Cátia Lemos, com seu olhar afiado e semblante sério, tomou a palavra após um breve silêncio que pairava na sala. Ela fitou Fagundes com curiosidade e perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas, senhor Fagundes, se for mesmo o feiticeiro que está usando as feras dele, por que destruir a fazenda dos Rodrigues? O que ele ganharia com isso? Sua voz, ainda que controlada, deixava transparecer a dúvida que todos ali compartilhavam. Aragão aproveitou a oportunidade aberta pela pergunta de Cátia Lemos e inclinou-se um pouco para a frente e comentou com um tom especulativo. Talvez ele queira mais do que as terras do finado Otávio, aquele advogado mestiço. Ao mencionar Otávio, sua voz carregava uma sombra de ressentimento. O massacre e a maldição deixada para trás ainda atormentava suas memórias. O comentário de Aragão fez o sangue de Coutinho ferver. Ele não conseguiu mais conter sua raiva e, em um tom revoltado, exclamou: aquele ganancioso! Por que ele precisaria de mais terras? O sítio do mestiço tinha bons hectares. Para que um feiticeiro precisaria de mais terras? Qual o sentido disso? Aragão, com um sorriso discreto, concluiu calmamente, como se estivesse apenas deixando uma provocação no ar.
Essa é de fato uma boa pergunta. O silêncio voltou a reinar na sala, pesado e incômodo. Todos ali ponderavam sobre as palavras de Aragão, mas ninguém ousava responder. Até que Inácio, o filho de José Rodrigues, cuja voz carregava o peso do trauma daquela fatídica noite, finalmente falou, quebrando o silêncio, com uma revelação inquietante. Naquela noite, a fera que matou meu pai e meu irmão falou. Os olhares de todos na sala se voltaram para ele instantaneamente, surpresos e perplexos. Aquilo não fazia sentido. Até onde sabiam, as feras eram bestas irracionais, movidas apenas por instintos selvagens. Coutinho, sempre cético, se apressou em corrigir o rapaz, quase como se tentasse proteger o próprio entendimento da realidade. Meu jovem, eu entendo que esteja traumatizado, mas dizer uma coisa dessas? Todos sabem que essas feras são irracionais. Seus únicos instintos são matar, saciar a fome ou agir por pura perversidade. Elas não falam, só rosnam e uivam. A expressão de Coutinho, que inicialmente parecia de desdém, mudou levemente ao ver o medo real nos olhos de Inácio. Havia algo mais profundo ali, uma dor genuína, que não poderia ser simplesmente ignorada. Inácio encarou Coutinho, seus olhos refletindo o terror gravado em sua mente. Ele não hesitou, continuou com a voz embargada. Pois essa falou sim, seu Coutinho. Ainda ouço aquela voz animal, quando ele marcou minhas costas. Ela ecoa na minha mente todos os dias. Eu me lembro de cada palavra que ela disse. Como o que sobrou, você carregará as marcas da vingança por toda a vida. Um frio percorreu a espinha de todos os presentes. Havia algo aterrador em sua declaração, algo que ia além do mero medo, algo que parecia desestabilizar a lógica e a razão de todos ali. Aragão, que ouvia tudo em silêncio, não pôde deixar de se interessar ainda mais por aquele detalhe sombrio. Ele de fato acreditava no sobrenatural, e sua curiosidade foi atiçada. Ele inclinou-se levemente e perguntou com suavidade. E o que mais ela disse, filho? Inácio, com o olhar perdido no vazio, como se sua mente o tivesse transportado de volta àquele pesadelo, murmurou com a voz tremida. O sangue deles clama por justiça, e assim como foi com eles, assim será com você. Como um sobrou de sua linhagem, também um sobrará da sua. As palavras pairaram no ar, pesadas e sinistras. Ninguém na sala conseguia compreender completamente o significado, mas um calafrio percorreu o corpo de todos. Coutinho engoliu em seco, suas mãos suando discretamente. O silêncio que se seguiu foi perturbador, como se a sala inteira estivesse sendo envolvida por uma sombra invisível. Aquelas palavras carregavam um aviso de vingança, de uma justiça antiga e implacável. Não era apenas uma ameaça vaga. Era uma promessa de que algo ainda maior estava por vir. Coutinho, em um tom quase de alívio, esboçou um sorriso discreto ao responder. Teu pai deve ter feito algo para alguém muito poderoso que usou dessas feras para se vingar. As palavras de Coutinho pareceram fazer sentido. Um alívio palpável percorreu a sala. Fagundes e Aragão trocaram olhares de concordância. Ambos, em suas mentes pragmáticas, começaram a acreditar que a explicação de Coutinho resolveria o mistério. Inácio, ainda perturbado, balançava a cabeça lentamente, como se tentasse processar aquilo, enquanto a mãe dele mantinha os olhos fixos no vazio, devastada pelo luto. Entretanto, uma presença distinta na sala não compartilhou do alívio. Cátia Lemos permanecia em silêncio, mas seu coração batia com inquietude. Ela sabia que havia mais naquela história do que apenas uma vingança comum. A frase que sua avó lhe dissera antes de morrer ecoava em sua mente, carregada de peso e melancolia.
Os pecados dos pais são cobrados nos filhos. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a força daquela lembrança. Sua avó, uma mulher sábia e justa, havia ficado devastada ao descobrir que o próprio filho, Eduardo Lemos, tinha participado do massacre dos ciganos. Aquele evento manchara para sempre o nome da família, embora ninguém falasse sobre isso em voz alta. Kátia recordava-se nitidamente do olhar de sua avó nos últimos dias de vida, cheio de tristeza e desapontamento, como se soubesse que a maldição já havia sido lançada, que o preço seria cobrado mais cedo ou mais tarde. Kátia apertou as mãos com força sobre o colo, os nós dos dedos ficando brancos. Sentia o peso da responsabilidade como uma corrente invisível que a prendia. Sendo a única filha, ela herdou a fazenda dos Lemos. Mas, no fundo, o que realmente herdara fora o fardo das ações de seu pai. A fazenda havia sido da família desde os tempos dos bisavós, uma terra que carregava história e orgulho, mas agora estava marcada pelo sangue inocente dos ciganos, uma cicatriz que nunca desapareceria. A frase de sua avó ecoava como um presságio. Kátia nunca conseguiu esquecê-la, e por isso evitava laços mais profundos. Nunca se casou, nunca quis ter filhos, não por falta de oportunidade, mas por medo. O medo de que seus filhos pagassem pelo que não haviam feito, que carregassem nas costas o pecado que ela mal conseguia suportar. A maldição da vingança dos ciganos pesava sobre sua consciência, e ela sabia que não poderia proteger as gerações futuras de uma dívida tão sombria e antiga. Enquanto Coutinho e os outros se confortavam com suas explicações superficiais, Kátia sentia o oposto. O ar na sala parecia ficar mais pesado. Ela sabia no fundo de sua alma que a verdade era muito mais terrível do que eles imaginavam. Aquilo que estava acontecendo não era um ato isolado de vingança pessoal. Era algo maior, algo que envolvia todos ali. Os pecados do passado estavam voltando à superfície, e a conta sem dúvida estava chegando. Ajeitando-se discretamente na cadeira, Kátia ergueu os olhos para os homens ao redor da mesa. Sem dizer uma palavra. Eles estavam cegos, mas ela via. A dor que sentia não era apenas a culpa por pertencer a uma família de assassinos, mas o pavor silencioso de saber que o ciclo de sangue, maldições e vingança não havia terminado. E ela, assim como todos ali, ainda estava no centro dele. Quando Christian despertou, a escuridão já havia tomado conta do céu mais uma vez. Ele piscou os olhos, ainda tentando distinguir o sonho da realidade. Sentiu o cheiro da noite úmida e pesada, e ali à sua frente, Mulo observava atentamente, seu olhar penetrante refletindo a luz tênue da lua. Christian esfregou os olhos com força e, ao abri-los novamente, Mulo ainda estava lá. Então, não foi um sonho, murmurou Christian, mais para si mesmo do que para o espírito à sua frente. Mulo não desviou o olhar. Com um movimento tranquilo, ele lhe entregou um prato de macaxeira cozida e carne de caititu assada, o aroma forte despertando ainda mais o apetite de Christian. A barriga dele roncou alto, e Mulo, com um leve sorriso, disse enquanto observava o jovem cigano devorar a comida. Parece desapontado, jovem Caldere. Ainda não acredita que está limpando a honra de seu povo? Christian engoliu um pedaço de carne e fitou o prato por um momento, sentindo a mistura de fome e dor. A comida estava deliciosa, mas havia um vazio dentro dele que nenhum alimento parecia preencher. Depois de acalmar o estômago faminto, ele respondeu com uma voz carregada de tristeza. Apesar de saber que essa hora chegaria, eu sempre quis esquecer. Reviver todo aquele horror é muito doloroso. Mulo, sempre sereno, inclinou-se ligeiramente para a frente,
sua voz soando como o sussurro do vento. Esse é um mal necessário, jovem Caldere. Se orgulhe de teus meios pelos quais fazer com que eles paguem. Muitos do seu povo, espalhados pelo mundo, não tiveram essa sorte. Você é a mão da justiça que tantos esperavam. Christian mastigou mais um pedaço, refletindo sobre as palavras de Mulo. E, movido pela curiosidade, perguntou: Você é um espírito, Mulo. Como fez essa comida? O espírito cigano soltou uma gargalhada leve, quase enigmática, e respondeu com um tom misterioso. Ah, jovem Caldere, o mundo ainda guarda suas gentilezas. Uma mulher passou em seu veículo a caminho de casa. No percurso, ela parava para alimentar aqueles que encontrava pela estrada. Me mostrei a ela com minhas vestes de cigano, e ela parou perto de mim. Ofereceu-me este prato com um sorriso gentil. A bondade dela era real e pura. Agradeci e com humildade perguntei: A senhora não poderia me arrumar mais um pouco para o meu amigo? E com a mesma gentileza ela me deu outro prato. Depois de um breve sorriso, seguiu seu caminho. Eu pensei: ainda existe gente boa nesse mundo, jovem Caldere. E aí está o alimento, que pela sua cara parece estar muito bom. Christian, ainda surpreso com a história, olhou para Mulo e terminou a refeição com gratidão. A carne estava suculenta, a macaxeira bem cozida. Havia algo de reconfortante naquele ato simples. Ao finalizar, ele percebeu o quanto seu corpo estava exausto e, curioso, perguntou: Mulo, a última coisa que você me disse, antes de eu desmaiar de sono, foi que veríamos um feiticeiro na noite seguinte. Eu devo ter atrasado seus planos por ter dormido tanto. Mulo sorriu com compreensão, a paciência de quem entende o fardo que o jovem carregava. Não atrasou nada, jovem Caldere. Esta foi sua primeira transformação, e seu corpo precisava descansar. Descansar é parte do processo. Christian sentiu, mas a curiosidade ainda fervia dentro dele. Sua voz saiu mais firme quando perguntou: E quem é esse feiticeiro, Mulo? Por que temos que vê-lo? O rosto de Mulo ficou sombrio. A aura ao redor dele parecia ficar mais pesada, como se a simples menção do nome do feiticeiro trouxesse consigo memórias sombrias. Esse feiticeiro, jovem Caldere, é o homem que criou os lobisomens que atacaram seu povo naquela noite fatídica, ao lado dos gádios gananciosos. Ele se beneficiou das terras do advogado mestiço, aquele que ajudava seu pai nas questões legais. Este maldito tem os lobisomens sob seu controle e usa essas feras para cometer atrocidades desde então. Mas esta noite, a vingança será feita. As próprias criaturas que ele controla vão se voltar contra ele. Depois de matá-lo, amaldiçoaremos e incendiaremos suas terras, assim como fizemos com as terras dos Rodrigues. Tudo morrerá, e a alma dele será entregue às entidades que ele serve. Christian ouviu as palavras de Mulo sentindo o peso da verdade. Otávio, o advogado que sempre esteve ao lado de seu pai e ajudava os ciganos a escapar das injustiças, veio à sua mente. A memória de Otávio, um homem justo e corajoso, contrastava fortemente com a perversidade do feiticeiro que usara o sofrimento dos ciganos para benefício próprio. A lembrança de Otávio encheu Christian de uma fúria que ele mal podia conter. Sua respiração se acelerou e ele sentiu o calor subir pelo seu corpo, como se a própria fera dentro dele estivesse despertando novamente. Seus olhos mudaram de cor, uma transformação visceral que anunciava o despertar da besta. A fúria em seu peito era tamanha que suas unhas começaram a crescer, afiadas como garras, e ele soube naquele instante que a hora da vingança havia chegado.